Olá, pessoal, hoje nós vamos explorar a evolução da leitura silenciosa, que é um aspecto da nossa relação com os textos escritos que muitas vezes nem paramos para pensar. A gente tende a achar que sempre foi capaz de ler quietinho, no nosso canto, mas não é bem assim. Essa capacidade de ler sem precisar falar, cada palavra em voz alta tem uma história toda especial ligada à maneira como os textos eram feitos e apresentados. Tudo começou na Alta Idade Média, quando uns escribas irlandeses e anglo-saxões, eles tiveram uma ideia brilhante. Eles começaram a separar as palavras nos textos. Parece simples, mas isso mudou tudo. Até então as palavras elas eram todas juntinhas e a gente tinha que ficar lendo em voz alta para entender melhor. Essa mudança deu o pontapé inicial aí para que a gente pudesse ler só com os olhos. Antes dessa inovação, ler em voz alta era o jeito padrão de ler. Era mais do que um meio de comunicação, era uma forma principal de interagir com os textos. Mas a partir do momento que começaram a separar as palavras, as coisas começaram a mudar. Foi lá pelo século então XII que ela começou a se espalhar para além dos mosteiros, chegando nas escolas e universidades. E esse foi um momento decisivo, marcando aí uma nova fase na história da leitura. Mas nessa transição, como algo comum, não foi da noite para o dia, né? Demorou séculos. A popularização da imprensa no século XIX, com jornais, romances e revistas, junto com a criação de escolas públicas, foi fundamental para torná-la uma prática mais difundida. Ela trouxe uma nova maneira de ler mais coisas em menos tempo. Mas também surgiram críticas dizendo que isso poderia torná-la mais superficial e que poderíamos perder a profundidade na interpretação dos textos. Havia também uma preocupação sobre quem controlava o que era lido. Com ela, as mulheres e as pessoas das classes populares poderiam ler o que quisessem, sem supervisão. Isso era visto tanto como algo positivo como potencialmente perigoso. E apesar dessas preocupações, foi no século XX, com a nova escola, que a leitura silenciosa começou a ser vista com bons olhos na educação. Então, os educadores dessa época haviam como uma chance para o leitor ter uma postura mais ativa e questionadora. No entanto, nem todo mundo estava convencido. Muitos educadores eles temiam perder o controle sobre como os alunos interpretavam os textos, especialmente os literários. Sem ouvir a leitura do aluno, ficava difícil avaliar a sua compreensão. Mesmo assim, ela se mostrou essencial para formar leitores independentes e capazes. Ela atende às necessidades de uma sociedade que valoriza a autonomia para acessar, interpretar e criticar informações. Então, os educadores desenvolveram várias estratégias aí para ajudar os alunos a lidarem com os diferentes textos que encontram, ensinando como buscar informações, fazer inferências e chegar às suas próprias conclusões. E um outro ponto muito importante dela na educação é permitir que os alunos explorem os textos literários no seu ritmo. Isso ajuda a criar aí uma conexão pessoal e muito profunda com a literatura. Para as crianças que estão aprendendo a ler, ter um tempinho para ler sozinhas sem pressão é essencial. Esse momento permite que elas pensem sobre o texto e comecem a ver além do que está escrito. E com a chegada do século XXI, ela continua a se transformar. A digitalização dos textos e as novas mídias mudam a forma como a praticamos. Lembrem-se, não é só uma questão pessoal. Ela reflete, ela molda a nossa forma de pensar, de aprender, de interagir com o mundo. Ao continuarmos a explorar, façamos isso reconhecendo o seu passado importante e o seu impacto na sociedade. Ela é uma das bases da nossa educação e participação cultural. Nossa aula fica por aqui. Nos vemos na próxima, pessoal. Te espero por lá. Até mais!